Oi, gente. Vamos falar hoje sobre o artigo Covid-19 e organizações, estratégias de enfrentamento para a redução de impactos, dos autores Castro, Oliveira Moraes e Gai. Qual é o contexto que o artigo coloca, né? É o contexto no qual nós estamos inseridos. O Brasil e o mundo estão diante de uma crise sem precedentes. Os efeitos do novo coronavírus estão produzindo impactos devastadores na saúde, na economia e na dinâmica do comportamento dos profissionais e das organizações. Trata-se de fato de um choque de alta intensidade na vida das populações e na capacidade das organizações de manterem suas rotinas operacionais de produtividade e de expectativas. Nesse contexto de pandemia global, tornou-se necessária a implementação de estratégias e recomendações já conhecidas em funções de outras pandemias e situações de emergência sanitária para atuação efetiva em função dessa emergência. Medidas de quarentena, isolamento social, restrições à movimentação das pessoas mostraram-se em diferentes países como as melhores estratégias para enfrentamento da pandemia, né, para combate à proliferação, à disseminação e o crescimento exponencial do contágio e sobrecarga, claro, do serviço público de saúde, público e privado. A crise proporcionada pela Covid atingiu sistematicamente a mobilidade social, a gestão, planejamento e as operações do Estado e das organizações, com impactos importantes nos empregos e na sustentabilidade econômica e social. A preocupação de empresários e trabalhadores acerca da continuidade de comercialização de produtos e serviços, muitas vezes essenciais à comunidade, acelerou a adoção de estratégias de práticas do e-commerce, por exemplo. Então, a gente viu que essa modalidade de comércio aumentou muito, em função, claro, do receio de se expor, né, e pegar a doença. Então, foi uma estratégia adotada por muitas organizações para continuar mantendo seu serviço. Por exemplo, quem não podia abrir o restaurante foi para a modalidade de entrega. Então, foram estratégias que foram implementadas para poder até mesmo manter o funcionamento do restaurante. As mudanças experimentais em função da pandemia provocaram alteração na rotina de trabalho e no comportamento corporativo, com revisão das reais necessidades de manutenção de processos e estruturas. Então, muitas organizações até mesmo fecharam alguns escritórios, diminuíram sua estrutura em função dessa nova realidade de teletrabalho, do mesmo modo que encoraja as organizações a migrarem para o e-commerce e a promoverem novas estratégias de gestão, que a gente vem conversando ao longo das nossas aulas. Então, qual foi o objetivo do artigo? Frente a esse cenário de pandemia, o objetivo do artigo foi identificar as principais estratégias para a redução de impactos da Covid-19 nas organizações brasileiras. Como método, realizou-se uma revisão da literatura a partir de estudos recentes sobre os impactos da Covid-19, elencando as principais estratégias para a redução dos efeitos da pandemia nas organizações brasileiras. Para isso, contou-se com as bases de dados da Web of Science, Scielo e Scopus e a legislação específica para a Covid no contexto brasileiro, tal como sites governamentais que possuem informações relacionadas à pandemia e tomada de decisões acerca das organizações. Então, aqui tem os critérios de inclusão que eles elencaram para poder fazer a seleção dos artigos. Como resultados, foi feita uma seleção de resultados de medidas que foram adotadas, uma voltada mais às estratégias da própria organização mercadológica e outra mais voltada para ações governamentais. Então, enquanto medidas governamentais frente à pandemia, quais foram os resultados que foram encontrados dentro desse levantamento bibliográfico? Que o governo criou um grupo executivo interministerial de emergência em saúde pública de importância nacional e internacional, declarou-se emergência em saúde pública de importância nacional, editou-se a medida provisória número 927, que trata de medidas trabalhistas. Então, algumas mudanças que a gente vai conversar na próxima aula ao vivo foram adotadas e implementadas, para esse contexto de calamidade pública. Então, a adoção de antecipação de feriados e férias individuais e coletivas, por exemplo, utilização de banco de horas, interrupção de obrigações administrativas em saúde e segurança no trabalho, suspensão do recolhimento do FGTS, orientação para os funcionários utilizarem o momento para qualificação e uso de teletrabalho.
Então, são estratégias que a gente vem conversando no decorrer das aulas, que até mesmo a Ela Carla, sobre a Duelo, falou que nesse período de pandemia eles usaram muito, por exemplo, o ensino à distância, né? Aproveitaram o momento para se qualificar. Além disso, criou-se o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, permitindo redução da jornada de trabalho e de salário e suspensão temporária de contratos, né, assim, a fim de diminuir ao máximo o número de demissões, por exemplo. Criou-se o Programa Emergencial de Suporte a Empregos, destinado à realização de operações de crédito com empresários, sociedades empresariais, sociedades cooperativas para o pagamento da folha salarial dos colaboradores. Criou-se o Comitê Gestor do Simples Nacional, prorroga o prazo para pagamento do ICMS e ISS no âmbito do Simples Nacional. Então, esse conjunto dessas medidas, ele pode ser utilizado pelas organizações com o objetivo de minimizar ao máximo o impacto, né, prejuízo econômico, social, causado pela pandemia. De maneira articulada com as estratégias promovidas pelo governo, algumas estratégias também foram utilizadas pelas próprias organizações, né, com o objetivo de reduzir os impactos da pandemia. Então, entre elas, estratégias laborais e mercadológicas que foram adotadas, em especial, por exemplo, a gente vai enfatizar o que o artigo apontou, ambientes virtuais, né? Então, ambientes virtuais de acesso sempre ativo, a qualquer hora, em qualquer lugar, de variados meios tecnológicos, promove a interação em redes cada vez mais intensas nas organizações. Nessa situação de crise, uma das formas de potencializar as vendas e minimizar as perdas financeiras é investir em marketing por meio das mídias digitais. Então, como eu falei lá desde o início, então, muitas organizações estabeleceram essa estratégia com o objetivo de minimizar os impactos da pandemia. As tecnologias de informação e de comunicação, os TICs, têm sido potencializados no período de quarentena, especialmente em home office e no gerenciamento dos negócios digitais. Dessa maneira, com a crescente utilização do espaço virtual como forma de trabalho, configura-se como uma das principais estratégias para a continuidade das atividades laborais, que é o teletrabalho ou o trabalho remoto. Então, o que o artigo aponta sobre o teletrabalho? Também é uma estratégia laboral e mercadológica muito utilizada durante a pandemia e é uma opção utilizada pelas organizações para alcançar objetivos organizacionais, ainda que haja desafios para a implementação. Então, a gente vem conversando muito esse tempo que nem tudo são flores no teletrabalho, principalmente no contexto de pandemia, onde não é uma opção necessariamente para o trabalhador optar pelo teletrabalho, não houve uma imposição, uma obrigatoriedade para migrar para essa modalidade de trabalho. E junto com isso houve a sobrecarga, né, a multiplicidade de tarefa. Então não é só trabalhar em casa mediado pela tecnologia, é ao mesmo tempo ter que dar conta de outras atividades, inclusive, por exemplo, do ensino à distância dos filhos. Então é uma situação específica de teletrabalho. Então, como as adversidades da infraestrutura tecnológica, isso é uma coisa que os psicólogos organizacionais têm conversado muito com a gente também. Nem todo mundo tem uma boa infraestrutura, um bom computador, uma boa cadeira, uma boa internet para poder conduzir as videoconferências, participar das reuniões, conduzir seu trabalho, né, ter a mesma produtividade de antes. Dificuldade de adaptação, então, como a Ela Carla mesmo disse, nem todo mundo tem um perfil para trabalhar em casa, né? Pode não se tornar tão produtivo, pode não conseguir gerenciar tão bem o seu tempo. Perda de vínculo com a organização, então não há mais aquela interação. Então lembra que a Ela Carla disse que há um registro, há uma ligação, olha, está tendo alguma dificuldade? Então, em função dessa perda de vínculo, já que eu estou em casa, eu não tenho ali ninguém me supervisionando diretamente, não tenho ninguém me cobrando nada, então você acaba que vai se distanciando da organização. Dificuldade de comunicação, apesar da gente ter hoje várias ferramentas à disposição dos trabalhadores, né, que estão trabalhando em casa, ainda assim não é a mesma coisa da gente falar pessoalmente, da gente esclarecer dúvidas, da gente ver a reação, né, de quem está ouvindo o que a gente está falando, se ele entendeu ou não, a gente pode esclarecer. Então há uma dificuldade de comunicação, incerteza sobre a avaliação e falta de reconhecimento. Então a gente nem sempre tem tanta clareza sobre esse feedback que antes acontecia informalmente ali, o gestor chegava e não, você está indo bem, olha, melhora isso aqui, agora você não tem tanto esse feedback imediato e às vezes não tem nenhum reconhecimento sobre algo que foi bem feito. Então, são algumas dificuldades que são encontradas dentro desse teletrabalho.
Decorrente da rápida disseminação do novo coronavírus, as organizações não possuem planos de contingência nesse sentido, já que foi uma situação emergencial mesmo, então ninguém se planejou, né, para essa situação. Então, por isso, tão importante a comunicação efetiva entre líderes e equipes, né? Agora a gente fala em gestão de equipes virtuais, então todo mundo está em casa, como supervisionar, acompanhar o trabalho dos meus liderados, porque a gente tem que responder, tem que entregar. Então, o teletrabalho, apesar de ser uma estratégia muito importante de execução de trabalho, ainda encontra desafios para a sua completa implementação. Então, nem todo mundo se adapta, às vezes tem essa dificuldade de infraestrutura, de execução, de adaptação. Então, por isso que é importante a sua gestão. Então, ademais, além disso tudo, é importante, a partir desse teletrabalho, a preocupação que o artigo destaca sobre a saúde desse trabalhador, né? Já que essa modalidade de teletrabalho, ela há uma ruptura no contato físico entre as pessoas, que foi a principal consequência do isolamento social, claro. Então, eu não posso interagir, não posso tirar dúvida, não posso conversar com meu colega. Então, coisas que eram cotidianas, de repente, foi tirado. Então, nem todo mundo se adapta ou consegue lidar da mesma forma. Então, o artigo enfatiza a atenção que as organizações têm tido com a saúde mental dos seus trabalhadores. Então, é uma preocupação, a gente vê mesmo dentro da própria UFPA, voltado a discentes, voltados a docentes, uns suportes, atendimento foi flexibilizado, atendimento clínico à distância. Então, hoje a gente tem essa preocupação maior com a saúde mental. Que a situação gerada pelo novo coronavírus, ela traz uma alteração de humor, então muita gente preocupada se pode se contaminar ou não, se está no grupo de risco, se tem parente no grupo de risco, né? Então há preocupação com a doença propriamente dita, mas também em decorrência desse trabalho em casa, da sobrecarga, às vezes de trabalho, multiplicidade de tarefas, há um aumento nos sintomas de estresse e aspectos que contribuem para a estabilidade das próprias organizações, já que se eu não estou me sentindo bem, eu não estou no meu amplo, né, na saúde total que eu poderia estar, isso gera consequências também na execução do meu trabalho e para a própria organização, claro. Então, é importante que as organizações estabeleçam e busquem estratégias para minimizar os impactos negativos na saúde mental das pessoas, que deve estar no centro das políticas organizacionais. Então, a gente viu na Duelo, por exemplo, da L. Carla, muita preocupação em dar esse suporte para os trabalhadores, mesmo que eles não tenham tido muitas pessoas adoecidas seriamente em função da Covid, mas eles se preocuparam em dar esse suporte. Ainda com relação a essas estratégias, então há o temor pela contaminação, os efeitos sociais e econômicos da quarentena. Então, eu também me preocupo com a possibilidade de eu perder meu emprego, por exemplo, né? As tecnologias da informação podem ser uma importante ferramenta de suporte psicossocial mesmo. Então, eu posso conversar com o meu gestor, com o meu colega, para aproximar, né? Então, ter esse acompanhamento, esse acolhimento profissional, não atendimento. E essa comunicação corporativa também pode ser utilizada como estratégia de cuidado na saúde mental dos funcionários, de líderes e liderados, por exemplo. Então, também seria uma importante ferramenta gerencial durante esse período de crise. Aos que estão no regime de home office também é uma preocupação, então não é só quem está no presencial, mas quem está no home office em função dessa ansiedade, né, de quando sair, de quando vai ter uma rotina mais normal de trabalho, e também em função dessa multiplicidade de tarefa, né, e conseguir adequar um horário, definir horários, padrões, para poder executar o seu trabalho, que era mais próximo do trabalho presencial, por exemplo. Então, é essencial que haja um gerenciamento dessas expectativas em torno dessa nova modalidade. Então, considerando as condições de trabalho, que não são as mesmas, então, no trabalho eu tinha uma infraestrutura melhor, né, que eu não tenho em casa, porque minha casa não estava preparada para este momento, por exemplo. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. E aí, para finalizar, lá nas considerações finais, o artigo faz uma junção, né, de várias proposições para auxiliar as organizações no contexto da pandemia, estratégias que poderiam ser implementadas para mitigar, minimizar os impactos da pandemia do novo coronavírus, por exemplo. Então, aqui, desde medidas governamentais, ambientes digitais, teletrabalho e ações voltadas à saúde mental do trabalhador. Então, para fechar o artigo, o que ele coloca?
A tentativa de propor algumas ações para enfrentamento da crise tem o intuito de minimizar os impactos sofridos pela pandemia. No entanto, é primordial elaborar um plano estratégico que visualize ameaças, riscos e possíveis cenários futuros, implicando em ações efetivas diante de situações inesperadas. Por outro lado, é necessário salientar as preocupações para o público interno em manter boas práticas de higiene e saúde, recomendadas pela Organização Mundial da Saúde, e promover um ambiente de trabalho seguro e pensar em diligências pós-pandemia.